Bom dia, amigos, companheiros de leitura, de estudo, de reflexões, companheiros que buscam neste grupo, nesta união de pensamentos, crescermos em entendimento e crescermos no sentimento em direção ao amor. Mais uma vez, todos os dias, obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida que nos permite sempre recomeçar em novas bases, sempre melhores. Gratidão aos mentores e amigos espirituais que nos fortalecem a continuidade, lembrando sempre que Deus nunca desistirá de nós e não seremos nós que iremos desistir de crescer para Deus. Com essa gratidão, então, a Deus, a esse pedido de proteção, vamos hoje ao estudo da lição número 1 do livro Fonte Viva, que tem como título Ante a Lição. E Emmanuel inicia com uma carta de Paulo ao Timóteo, a segunda, no capítulo 2, versículo 7, em que ele disse: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, em vão, né? Escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desatalha o ferrolho da janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará o entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. É o início, do livro, ante a lição, em frente à lição. E quando ele nos dá, ante a lição, ou seja, a atenção, será que tipo de atenção é essa que ele está aqui nos pedindo em frente a uma lição? Então ele vai utilizar lá essa passagem de Paulo, dizendo para considerar o que ele está dizendo e que o Senhor vai dar atendimento em tudo. Ou seja, o que é o entendimento em tudo? É a sabedoria. Entendimento é a sabedoria. É tudo isso que nós buscamos um dia. Essa asa desse conhecimento maior, a sabedoria, que unifica inúmeras percepções, ângulos de observação, com a maturidade, com discernimento. Então, ele nos fala,
que entre uma exposição da verdade, nós precisamos olharmos e meditarmos sobre as luzes que recebemos. Porque ele já inicia a lição, né? A primeira lição do livro, com essa consideração. Porque muitos de nós não nos demoramos numa observação mais primorosa, mais cuidadosa. É tudo muito rápido, a gente está com muita pressa. E às vezes a gente se pergunta, pressa para ir aonde? Fazer o quê? Mas para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? E às vezes é o fazer por fazer, é o agir por agir. Então ele está nos convidando aqui a um agir com atenção. Então, se nós estamos olhando o céu, nós estamos realmente contemplando? Será que nós observamos como é que está hoje a cor do céu? Se tem nuvem, se não tem? Como é que está o sol? Será que à noite nós paramos para observar a lua ou então as estrelas? Ou fazemos isso tudo muito de relance? Eu sei, muitas vezes a gente sabe se está chovendo ou não, porque a gente não ouviu o barulhinho da chuva. Mas a gente não para. Então ele fala aqui, às vezes a gente se coloca para ouvir uma música e não abre a acústica da alma, né? Não percebe a nuance das notas divinas. Tudo com muita pressa, tudo com muita rapidez, querendo, né, ouvir tudo, falar, ler tudo, observar, mas sem atenção. E isso é que nos atrapalha a conquista da sabedoria. Por acreditar que somos capazes de relance fazermos o apanhado. Já reparamos que quando olhamos de um ângulo, uma paisagem, mudamos de posição, muitas vezes ela se torna tão diferente. Nós nos pegamos, muitas vezes, sem saber nem aquilo que estamos fazendo. Está tudo tão automatizado de levantar, de direto para tomar um café, ou escovar um dente, fazer as higienes, colocar uma roupa e sair. E nós não preparamos. Aí a gente fala assim, mas você se preparou para sair de casa? Me preparei. Botei aqui, joguei, né, muitas vezes uma roupa, dei uma amarrada no cabelo, limpei lá os olhos, eu tomei um banho rápido e tem que ir. Como a gente vai sair de casa sem preparo? Mas que preparo? Eu também tomei café. Preparo. Conversamos com Deus antes de sair de casa. Nos recomendamos. Pedimos para que possam os nossos passos serem guiados. Será que nós encontramos esse momento? Ou saímos de casa como se fôssemos uma máquina, esquecidos que somos um espírito imortal e não sabemos o que nos aguarda, porque não nos preparamos. Então ele nos coloca aqui que muitas vezes vai ser em vão que vai escutar uma palavra inspirada, mas se não abrirmos o coração para o sentimento, não vamos compreender. Vamos estar ouvindo por ouvir, entrando aqui, saindo por ali, ou então estamos parados, olhando, mas não estamos retendo, não estamos fazendo um movimento de compreensão da palavra, da mensagem, do todo, no que aquilo se prende a mim. O que aquilo diz respeito à minha vida? Eu me incluo? Eu tenho afinidade com essa abordagem? Eu me sinto pertencente a esse tipo de reflexão? Me alimenta ou não?
Ou é apenas mais um número de coisas que eu faço durante o meu dia? E muitos seguidores do Evangelho falam que não têm capacidade de reter as boas novas. Se sentem ineptos, incapazes à frente, diante dessas novas revelações. Por quê? Por que essa dificuldade? E Emmanuel nos diz: porque não dispensam o maior trato à lição ouvida, demorando-se um longo tempo na província da distração e da leviandade. Olha o tempo que a gente gasta na província da distração. Tá pensando em quê? Não sei. Estava aí em minha mente. Ou estava aqui pensando o que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Ou estou aqui, mas eu estou olhando se alguém me escreveu, se alguém me respondeu ali no WhatsApp, no telefone, e como é que vai ficar, não sei, uma situação do mundo. Eu estou aqui, mas eu estou lá. Ou eu estou aqui, ou eu estou lá atrás, lembrando uma coisa, rememorando uma outra coisa, um outro acontecimento. E ao final de tudo, quando a gente lê uma página, uma mensagem, ou escutamos, a gente pode se perguntar: o que eu aprendi com isso? Eu tenho que saber sintetizar. Qual foi o tema principal? Qual foi, a coluna principal dessa mensagem? O que ele pediu? O que Emmanuel está pedindo para que a gente considere? A nossa posição diante da lição. Então não adianta a gente ficar falando que a gente não consegue compreender, porque a gente não dispensa um trato maior. O que é um trato? Um tratamento maior. Se a gente se mantém fechado, com as janelas fechadas, o sol não entra. O que a gente precisa fazer? Abrir a janela. E só conseguimos abrir a janela de dentro para fora. Ninguém consegue colocar a mão aqui, não. Lá dentro de mim sou eu que me abro para o entendimento, para que o sol nos visite. Então somos nós que nos esforçamos, lendo, relendo, daqui a passam, a gente repara aqui quantas datas o meu livro tem, e cada releitura é muito diferente. E assim tem que ser. Por que tem que ser diferente? Ela tem que ter mais conhecimento. Eu tenho que ter acrescido alguma coisa com essa lição. Estou caminhando junto com esses livros. E cada lustro de tempo, eu tenho que ter amadurecido em alguma coisa. Então a minha visão, minha percepção, meu entendimento da lição tem que ser outro. Então a gente pergunta: o que eu aprendi com isso? Eu tenho me esforçado? Eu tenho realmente dado atenção à lição? Ou eu tenho lido só uma vez aquela página e aquilo não me diz nada e eu deixo lá no relento? Então tem que pegar. Não é à toa que o Emmanuel trouxe uma página dessa. Ela tem que me dizer alguma coisa. Sou eu que não estou abrindo essa janela para isso entrar. Então vou com calma, vamos de novo. Então, quando nós damos o esforço, o tempo, a graça da lição, o que a lição nos responde? Com as suas graças, com as suas bênçãos. Reparamos que essa graça que a gente fala, com essa sabedoria, a própria lição vai se abrindo. Então, muitas vezes a primeira lição é uma interpretação de vocabulários que eu não conheço. Eu tenho que vir aqui no dicionário, o que significa essa palavra. E isso faz parte da lição. Eu vou decodificando um código escrito. Eu vou compreendendo o que significa aquela expressão. Eu vou buscando ler por parágrafos. Pego um lápis. Olhem como é que a minha lição é toda ela escrita, marcada. Mas você escreve no livro? Eu escrevo. Por quê? Porque é um livro de estudo.
Isso aqui não é um livro para ficar enfeitando. Isso aqui é um livro de estudo que ele tem que estar mesmo marcado, ele tem que estar com o meu cheiro aqui, eu tenho que saber, eu tenho que fazer conexão disso que eu estou lendo com o Evangelho, onde encontra essa passagem, onde se encontra a lição de Paulo. Vamos ver no Evangelho por que Paulo fez essa consideração. Considera o que eu te digo. A quem que ele estava falando? Não é uma carta ao Timóteo? Então, olha como é que a lição começa a crescer. E o apóstolo dos gentios, Paulo, ele é claro na observação. Considera o que eu te digo. Então, esse considera é do verbo considerar. O que significa considerar? Emmanuel vem examinar, atender, refletir e apreciar. Então, eu examino, fico atento, vou refletindo, que é um processo individual. Ah, mas eu não sei refletir. Sei sim. Sei refletir. Todos nós vamos aprender a refletir. O que é refletir? Vamos imaginar um espelho. O que o espelho faz? Reflete a nossa imagem. Então, quando nós refletimos, nós colocamos e retornamos a essa imagem lá dentro, que isso conecta com o meu raciocínio, o meu entendimento e as minhas emoções. E eu tenho que saber apreciar o gosto. Que gosto ficou essa lição na minha vida? Quando a gente olha, né, que a gente fala a lombada de um livro, a gente chega a dar um sorriso. Porque ele foi apreciado, ele foi bem degustado, ele foi inúmeras vezes revisitado. Ele passa a ser um companheiro. Então, quando nós prestamos atenção aos apontamentos da Boa Nova, né, no Evangelho do Senhor, em retribuição a essa nossa boa vontade, reparem bem, em retribuição, ele vai nos dar entendimento. Somos mais inteligentes do que A e B? Não. Mas nós possamos o quê? A boa vontade. O que é boa vontade? É o esforço de cada dia. Não, eu quero aprender, eu vou me esforçar. Eu vou conseguir, né, sentir os ensinamentos de Jesus e vou ser uma demonstração. Eu vou refletir esses ensinamentos no dia a dia, para que no futuro nós possamos ser benfeitores de outras almas. Quando hoje nós refletimos no nosso dia a dia os entendimentos, inúmeras pessoas estão nos observando, encarnados e encarnadas. Estamos refletindo através das nossas atitudes os ensinamentos de Jesus. Então, é um momento que vamos pedir para que possamos compreender, para que sejamos conduzidos dentro da lição com entendimento, nas sutilezas do aprendizado. Já nós reparamos isso? É a postura do aprendiz. Mas qual é a parte do aprendiz? Qual é a nossa parte? Nós temos que abrir essa janela. Nós temos que ter a mente aberta e receptiva. Tipo, isso eu já sei, isso eu já compreendi. A gente já fez inúmeras das vezes com a nossa rebeldia. É quando eu paro, vamos refletir com calma. Por que calma? Porque nós precisamos ter a conquista do aprendizado com mais calma. Tudo caminha a seu tempo, no seu insight de maturação. Então é a mente mais receptiva. Então a gente começa a olhar as situações da vida, do dia a dia, como uma lição também. É uma lição nova. Como eu me coloco diante daquela lição? Não só do livro, a lição da vida, de coisas que vão nos acontecer, nos acontecem diante da lição. Será que eu me coloco observando ela com mais calma? Ou eu já saio de uma forma impulsiva,
reativa, sem o filtro, sem a luz do Evangelho diante de uma situação. Então a gente se coloca ali como aluno, como observador, desapegado. Desapegado. A gente começa a observar como se fosse um rio passando. Não lá dentro, no meio do tumulto da emoção. A gente já sai daquelas emoções que a gente acabou desenvolvendo, né? Essa forma de agir de uma forma agitada. Não, calma, alma. Calma. Espera esfriar o caldo. Vamos observar isso passando como um rio. Calma. Qual é a melhor forma? Vamos buscar ajuda. Vamos fazer uma prece. Vamos ser mais receptivos a essa lição. Sem resistência, sem guerra. Chegou a lição? Chegou a dor? Chegou. Não adianta. É quando a gente se coloca em processo de reflexão. O que isso busca me ensinar? Como eu posso aprender com essa situação? Talvez eu não aprecie, mas que ela me faz crescer, me faz. Com certeza. A gente já não é mais aquela criança birrenta que sai jogando no chão, batendo o pé, se machucando, rolando tanto. Não, não mais. Somos mais resignados, somos mais unidos junto a Deus, junto à fonte de toda a sabedoria. Vocês já viram quando uma pessoa está bebendo um chá e ela está degustando e chega um chá novo e ela pede, mas a xícara dela está cheia. Então conta uma história de um mestre, né? Que fala que a xícara precisa estar vazia, ser esvaziada de antigos pensamentos para entrar os novos. Então, o mestre coloca no aluno o chá, ele fala, mas o chá lá de dentro está saindo, está derramando. Ele falou, essa é a ideia. Vamos esvaziar essa mente para que o novo possa entrar. Se nós tivermos o preconceito, a pressa e o não entendimento, essa lição nova não vai entrar. Quantas reencarnações possuímos camadas de anteparo resistentes a uma nova ideia, um novo momento na vida. Que dessa maneira, então, possamos ter a mente e o coração aberto à sabedoria de Deus. Que possamos recebê-la com mente e coração abertos, acolhê-la e dela tratar. E possamos refletir esses entendimentos e essas emoções a todos aqueles que de nós se aproximarem. Que dessa maneira possamos, então, nos despedir com esse sentimento sempre novo de aprendiz da vida. Todo dia aprendendo, todo momento aprendendo, crescendo sempre e cada vez mais. Que Deus nos abençoe e conduza ao ponto de compreendermos a sua vontade em nossa vida. Muita paz a todos. Graças a Deus.